música. Eu sou grato por tudo que tenho. O tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria, todo o tempo. Tenho amigos, famílias, muitos irmãos. Foi Jesus, meu verdadeiro amigo, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação. Não peça a lua tua está atrás e firma bem as tuas estacas. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação. Não peça a longa tua atrás e firma bem as tuas estacas. Alarga, não peça, estende, não peça, não peça. Aí, a Amanda me cutuca, ela não canta, ela fica me cutucando. Eu tô cantando errado. Mas é assim que eu sou. Amém, amém. Aqui, ó.
pecados para ganharmos trocados para se sustentar. Sol a sol com suor, céu e céu, mar e mar. Quando enfrentam perigo, logo lembra do amigo que não pode voltar. Meia volta se faz, não dá pra retornar. Sobe o sol, sobe a cor, sinto medo e temor, e esquece da dor, e esquece do pão, e esquece o metal. Céu em quente sua vida, se Deus não der guarida, o que vem é fatal. Todo estudo é naufrágio, todo esforço é fracasso, só Deus tem solução. É manhã pescador, já se lança no mar, pra pegar uns pecados, pra ganhar uns trocados, para se sustentar. Sol a sol com suor, céu e céu, mar e mar. Quando enfrentam perigo, logo lembra do amigo que não pode voltar. E a volta se faz, não dá pra retornar. Só o sol sobe a cor, surge o medo e o temor, e esquece da dor, e esquece do pão, e esquece o metal. Sabe que de subida, se não tem guarida, o que vem é fatal. Nossa vida é naufrágio, todo mundo é fracasso, só Deus tem solução. Só o poder pode mudar meu ser. A prova que eu te dou, ele mudou o meu. Não sei se estou feliz. Senhor,
Amém. Vamos orar, então. Oi, Andréia, que bom que você está aí, viu? Você baixa. Que bom. Ah, pessoal, boa noite. Amém. Boa noite. Muito bom. Vamos orar, né? Pai, eu te louvo, Senhor, por mais uma vez podermos nos encontrar assim, dessa forma, para estudar a Tua palavra. Ó Senhor, ilumina os nossos corações e mentes, nos ajuda a entender aquilo que o Senhor quer nos falar. Muito obrigada, Senhor, pela vida de cada pessoa que está reunida aqui agora, também aqueles que mais tarde vão assistir esse estudo, ó Pai, que Teu poder se manifeste na vida de cada um e que a Tua palavra frutifique nos nossos corações, ó Pai. Queremos, Senhor, nos lembrar nesse momento do Carlos, que já está em casa, está melhor, Senhor, completa a obra na vida dele. E também, Senhor, oramos pelo amigo da Aninha, que perdeu sua esposa, ó Pai. Senhor, consola os corações do modo que só Teu Espírito pode fazer. Nós lembramos dele agora, de tantas pessoas que estão sofrendo por luto ou porque estão em hospitais, estão doentes, estão passando necessidades, ó Pai, que Tua boa mão encontre a cada um desses e nos ajude, ó Pai, a Te servir, de modo a podermos ser bênção para essas pessoas. Mais uma vez, eu Te agradeço por esse tempo juntos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, a Márcia vai colocar, então, os slides aqui para a gente acompanhar. Vou ficar aqui em cima. Estão vendo? Sim. Ok. Então, hoje a gente vai falar dessa igreja, a segunda carta que é endereçada por Jesus para a igreja de Esmirna, né? Apocalipse 2, de 8 a 11. Eu queria pedir que alguém lesse esse trecho aí. É um trecho curto, né? Então, quem puder ler, quem quiser ler, pode ler em voz alta para a gente, tá bom? Para a gente acompanhar, por favor. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: essas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte e eu lhes darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Amém. Tá aí, então, a carta, né, endereçada à igreja de Esmirna, e é a segunda carta, e é importante... Como é que passa? Normal, não? Tá. Só dois cliques, né? É bom a gente falar um pouco, né, sobre a cidade de Esmirna. Semana passada falamos sobre a cidade e a igreja de Éfeso. E a igreja de Éfeso recebeu uma carta, né, do Senhor Jesus. E a gente vai ver também que diferenças há entre a carta à igreja de Éfeso e a igreja de Esmirna. Mas a igreja de Esmirna, quer dizer, a cidade, né, de Esmirna era uma cidade também muito importante, tal como a cidade de Éfeso. As duas, na verdade, tinham entre elas uma certa disputa para saber qual era a cidade principal, a mais importante da Ásia. Elas ficavam relativamente próximas, 50 quilômetros. Era também uma cidade portuária, a cidade de Esmirna, assim como também a cidade de Éfeso. E assim como na cidade de Éfeso,
que, além do culto a Diana e a outras divindades, na cidade de Esmirna também havia outros cultos, e principalmente o culto ao imperador, por ser uma cidade de referência. Atos capítulo 19, verso 10, diz assim: durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Esse verso de Atos 19, 10 é um texto em que a gente depreende de que tanto a igreja de Éfeso, principalmente, mas também a igreja de Esmirna, surgiu a partir desse tempo que Paulo ficou em Éfeso, e que todos os habitantes da Ásia, é uma forma de expressão, ouviram a palavra do Senhor. E a igreja de Esmirna, muito provavelmente, surgiu a partir também desse período de pregação a partir de Éfeso. Era uma cidade importante, e é importante entender o teor da carta a Esmirna, o fato de que nela havia uma colônia de judeus muito forte, né? E que essa colônia, com o tempo, foi se tornando hostil aos cristãos. Isso já no primeiro século, que é a data da carta, né? Estamos falando aí de 95, mais ou menos, até 98, né? A carta que foi escrita, e haviam cristãos na cidade de Esmirna. E a igreja surge a partir do contexto judaico, dos judeus, e também dos gentios. A gente lembra que Paulo sempre ia numa sinagoga para começar a falar do evangelho numa cidade, e a partir dali ele ia para os gentios. Então, a comunidade de Jesus, a comunidade cristã, surgiu muito próxima da comunidade dos judeus, das sinagogas. Só que o tempo, né, foi sinalizando, formando uma hostilidade, um conflito entre dos judeus para com os cristãos, né? E o próprio Império Romano também, já no primeiro século, já sabia distinguir quem eram os judeus e quem eram esses cristãos, que, embora se parecessem, estavam próximos, mas eram também distinguidos, né? Tinham suas diferenças. Essas 2 fotos aí são da cidade de Esmirna, né? Eu visitei esses 2 monumentos em 2007, essas colunas, né, tipicamente greco-romanas, que era uma cidade greco-romana, com seu teatro também, como nós vimos em Éfeso, né? Esse é um teatro assim, talvez maior do que de Éfeso, pela formação montanhosa, mas demonstra a importância e o tamanho cultural, né, político e também econômico da cidade. E é justamente essa vida econômica que está por trás do sentido da carta que Jesus endereça a Esmirna. Essa é a atual cidade de Esmirna. A foto está meio desfocada, mas é culpa do Google. E é uma cidade grande, eu acho que em torno de 2 milhões de pessoas. A cidade chama-se Izmir, né, na Turquia, na Ásia Menor. A cidade também portuária, e uma cidade assim com além do porto, né, com uma vida assim industrial vigorosa, com uma população também de curdos, né, que é uma população também discriminada pelos turcos, né, e também perseguida de alguma forma. Enfim, é uma cidade que já naquela época tinha uma projeção, como também hoje tem uma certa projeção no contexto da Turquia. Eu não falei antes, mas no ano 156, né, ou seja, a carta a Esmirna é escrita, o Apocalipse é escrito lá pelo ano 95, 98. Né? Cerca de 60 anos depois, praticamente, um cristão, já na sua idade avançada, Policarpo, que era pastor-bispo, ele foi martirizado na cidade de Esmirna. E a igreja de Esmirna viu o seu mártir, foi o primeiro mártir do século II. Né? E o testemunho desse martírio foi feito por Inácio de Antioquia, me parece. Então, aí algumas iluminuras, né, alguns registros, né, da figura de Policarpo, que foi um cristão morto ou comido por leões, ou foi pela fogueira, mas que mostra bem o conflito, né, que já existia no final do primeiro século, de perseguição aos cristãos, tanto por Domiciano,
o imperador de Roma, mas também pelas colônias dos judeus que estavam naquela cidade. Vamos passar aqui. E aqui nós temos aquela comparação que a gente pode fazer, aquela estrutura, né, que todas as cartas têm. Cada carta segue mais ou menos essa separação, essas partes, né, da identidade, avaliação. Ou seja, Jesus se identifica com a igreja, ele faz uma avaliação da igreja, ele tem uma palavra de juízo sobre a igreja, ele tem uma exortação à igreja, ele tem um elogio à igreja e tem uma promessa à igreja. Essa é uma estrutura, vamos dizer assim, padrão que a gente viu na igreja de Éfeso. No entanto, as outras cartas, elas mais ou menos repetem ou não essas partes aqui. Na igreja de Esmirna, Jesus se identifica, né? Eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega, aquele que morreu e tornou a viver, ou seja, que morreu e ressuscitou. Essa identificação de Jesus é muito importante para a igreja, que era uma igreja de sofrimento, que a gente vai ver aqui, de morte, de perseguição, e Jesus se identifica com alguém que triunfou sobre a morte. Jesus faz uma avaliação sobre essa igreja, né? Conheço as tuas aflições e a tua pobreza, ou as tuas tribulações e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Essa afirmação é meio enigmática, né? Como é que alguém pode ser pobre e ao mesmo tempo ser rico? Né? Que tipo de blasfêmia, que xingamento, né? Aquela igreja estava sendo alvo por parte de judeus que não eram judeus, mas que antes eram sinagoga de Satanás, uma terminologia muito forte. Não há nenhuma palavra de juízo ou de condenação sobre essa igreja. Uma igreja perseguida, uma igreja fiel, mas que precisava ainda exercitar essa fidelidade. Então não há uma palavra de juízo como teve com relação à igreja de Éfeso, mas tem uma palavra de exortação, né? Exortação e promessa também. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Ou seja, Jesus estava prevendo, estava dizendo para a igreja que viria mais sofrimento ainda. Além daqueles que já estavam passando, viriam mais sofrimentos. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Essa é a exortação e já tem também aqui uma promessa. Olha, seja fiel até a morte, até o ponto de morrer, e você terá a coroa da vida ou a vida eterna. Não há nenhum elogio, embora a gente possa reconhecer que Jesus está elogiando a igreja pela sua fidelidade até aqui, né? A igreja que estava suportando essas perseguições e tribulações e perdas, e Jesus faz uma promessa final. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Tá? Então, nós temos aqui uma visão, né, assim, mais pedagógica dessa palavra de Jesus para a igreja. Aqui a gente vai comentar um pouco os detalhes, as nuances dessa mensagem para a igreja. Os seguidores de Jesus, estou falando do contexto da época, ou seja, as comunidades cristãs, elas estavam se deslocando, se diferenciando, se descolando das comunidades dos judeus, né? E os judeus já estavam há muito tempo conformados, adaptados à sociedade romana. Havia uma comunidade de judeus comerciantes, agricultores, pertencentes a sindicatos. Não é o modelo de sindicato que a gente tem hoje, é um outro tipo de sindicato. Vinhateiros, mexendo com perfumaria, ou seja, os judeus tinham uma situação privilegiada e isso era parte da cidade. E os cristãos começaram a se diferenciar desses judeus, né? E por conta dessa hostilidade com os judeus, dos judeus, e também a perseguição movida pelo imperador romano, Domiciano, aquela igreja estava sofrendo. 3 tipos de sofrimento estavam vinculados. Era uma tribulação, né, ou provação, que era uma
uma tribulação, uma situação social, diretamente ligada à situação econômica, porque Jesus chama ele de pobres, materialmente pobres. Por quê? Por conta dessa perseguição, aqueles cristãos estavam perdendo seus bens, estavam sendo saqueados, estavam tendo dificuldade de arrumar emprego, de permanecer no emprego, né? Era uma igreja empobrecida, ou igreja de pobres. E os judeus ricos e outros ricos da cidade não judeus estavam, então, envolvendo uma perseguição econômica, né? De supressão dos bens, dos poucos bens que aqueles cristãos já tinham. É interessante que na igreja de Laodiceia, né, quando Jesus fala para a igreja de Laodiceia, no capítulo 3, verso 17, Laodiceia era uma igreja que falava assim: eu estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes. Aí Jesus fala que você, na verdade, é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. A igreja de Esmirna é o contrário de Laodiceia. Laodiceia se achava rica, mas era uma contradição por sua situação miserável espiritualmente. Enquanto que Esmirna estava economicamente empobrecida, pobre, mas rica espiritualmente. Jesus fala aqui, eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Rico da graça e da presença de Deus e rico do poder de Deus. Ou seja, Jesus está dizendo que conhece a tribulação, ele conhece a aflição, conhece a pobreza, né? Eu acho que Jesus conhece mais a pobreza do que a riqueza, né, material. Ele se identifica com essas pessoas. E ele também conhece a blasfêmia, o xingamento ou a acusação. Era também uma perseguição, um sofrimento moral, social, econômico e moral, porque eles eram acusados de serem subversivos contra as leis e contra também o imperador, porque não participavam do culto ao imperador. E, nesse sentido, havia um prejuízo físico, moral, econômico, social, de prestígio social, para aqueles e aquelas que não participavam da adoração do culto ao imperador. E eram chamados, então, acusados, xingados de subversivos, né? Eram comunistas daquela época. Se chamar alguém de comunista hoje é uma blasfêmia. Bom, daí Jesus se refere a esses judeus, né? Eles pensam que são judeus, mas na verdade eles não são verdadeiros judeus. Esses judeus que perseguem, eles são a sinagoga de Satanás. Ou seja, eles têm o sangue judeu, a raça de judeus, acham-se superiores, discriminam os outros, mas na verdade eles não são verdadeiros judeus. São, na verdade, o oposto. E aqui eu quero fazer referência a duas passagens de Romanos, Paulo falando aos Romanos, capítulo 2, vocês podem acompanhar nas Bíblias de vocês, capítulo 2, verso 28, quando Paulo lança uma luz aqui para a gente entender essa coisa de ser judeu e ser sinagoga de Satanás ou não ser verdadeiro judeu. Paulo fala assim, Romanos 2, 28. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem a circuncisão a que é somente da carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Paulo também desconstrói essa ideia de que judeu é uma raça superior, escolhida por Deus, como muita gente fala hoje, quando ele fala em Filipenses capítulo 3, verso 3, ele está falando para gentios, né? Para gentios, olha, nós, Filipenses 3:3, nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito, nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Então, o verdadeiro povo de Deus não é aquele ou aquela que nasce numa certa etnia, numa raça branca superior. O verdadeiro povo de Deus é aquele que, e aquela, que adora a Deus em espírito, que se gloria em Cristo, em Jesus, e não confia na carne. É aquele que tem a circuncisão do coração, uma conversão genuína e legítima de dentro para fora e não de fora para dentro. Não é uma religião externa, mas é a vida espiritual produzida pelo Espírito Santo. Esses são verdadeiros judeus.
Esse é um verdadeiro povo de Deus. Então, Jesus está fazendo uma inversão aqui. No versículo 10, há uma palavra de exortação, de chamar a atenção daquela igreja, de que, olha, se vocês acham que sofreram até aqui, saibam que vai vir coisa pior. Vai vir coisa pior, mas vai ser por curto tempo, 10 dias. Não sabemos, não precisa serem 10 dias literais, 10 dias mesmo, mas é um tempo curto, mas um tempo intenso. Não temos as coisas que vocês vão sofrer. O diabo vai lançar na prisão alguns de vocês. E a prisão aqui não era como a gente tem hoje, no sentido de presídio, que a pessoa é presa para pagar o que ela fez de errado, aí depois ela estar livre. Não, a prisão aqui é o seguinte, você é preso até você ser julgado, e aí, quando você for julgado, a tua condenação poderá ser a morte, o banimento ou outro tipo de punição. Então, agora, isso vai vir sobre vocês como uma prova de fidelidade de vocês. Tá bom? Eu quero saber se vocês realmente estão dispostos a morrer por mim. Por isso, sejam fiéis até a morte e eu vou dar a coroa da vida para vocês. Né? Esse versículo os evangélicos usaram muito no Brasil para que as pessoas se convertam. Né? Um versículo evangelístico, ele não é evangelístico. Né? Ele é, na verdade, uma exortação, um chamado para os cristãos serem fiéis até o ponto de morrer por Cristo. Ou seja, para que assumam o martírio, porque vocês vão receber a coroa da vida, vocês terão a vida eterna. Tá? Tiago, capítulo 1, versículo 12, fala, Tiago 1,12, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Tá? Então, a coroa da vida aqui significa a vida eterna. Coroa mesmo, aquela coisa de louro que coloca na cabeça, mas não tem nada a ver com coroa literal. Assim, a bênção de ter a vida eterna, todos aqueles e aquelas que morrem e se doam até a morte por Jesus Cristo. E o texto termina, voltando ao Apocalipse, com a promessa. Mais uma vez, o vencedor. Ao vencedor, a vencedora. De nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. O Apocalipse é um texto, uma carta bem doutrinária, e a gente aproveita para estudar um pouco de doutrina. Capítulo 20, verso 6 de Apocalipse, aparece de novo essa ideia da segunda morte. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. 26. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário. Serão sacerdotes de Deus, de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Também no versículo 14, capítulo 20. Então a morte e o inferno foram lançadas para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. Ou seja, o vencedor, aquele que morre por Cristo, aquele que é fiel até a morte, esse tem a vida eterna e não vai passar pela segunda morte. Pode passar pela primeira morte, a morte física, né? A morte, a separação do corpo do espírito. Mas a segunda morte, que é a morte eterna, a morte do lago do fogo, né? Que seria, né, na figura simbólica do inferno, essa morte a gente não vai passar. Podemos até morrer, mas essa segunda morte é a promessa de que esse dano a gente não vai sofrer. Então, a carta de Jesus, né, interessa a igreja de Esmirna, é uma carta muito forte, muito emotiva, muito contundente, num contexto de sofrimento. A gente precisa entender o contexto para compreender melhor a força que essas palavras têm. Né? E algumas aplicações que eu faço aqui, e depois a gente pode continuar conversando, é que seguir Jesus tem como agenda perdas. Perdas. Se a gente quiser seguir a Cristo, sem colocar na agenda, né, ou no programa, no protocolo, perder, né, então esse não é apto de lançar a mão no arado.
perdas materiais e perdas também da própria vida. Aquele que quiser ganhar a sua vida vai perdê-la. Aquele que quiser salvar a si mesmo, a sua vida, vai perdê-la também. Então, esse é o paradoxo do Evangelho, que está muito concretamente descrito na situação que a Igreja de Esmirna está vivendo. Ou seja, a nossa fidelidade a Deus, ela tem que ser uma fidelidade pronta de ir até o fim. Não é fidelidade que fica no meio do caminho, senão ela não é fidelidade. Ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Sabendo que o Senhor é aquele que triunfou. Ele é aquele que morreu e tornou a viver. Assim também nós. Morreremos e haveremos de viver. Não experimentaremos a segunda morte, porque temos a esperança da vida eterna, seja qual for o grau, a intensidade da tribulação, do sofrimento, da pobreza, ou mesmo das calúnias que podem vir sobre nós pelo fato de sermos cristãos. Como diz o apóstolo Pedro, se alguém tem que sofrer pelo fato de ser cristão. Não tem que sofrer pelo fato de ser mau caráter. Quem tem mau caráter já sofre porque é mau caráter, mas o cristão, se tem que sofrer, ele sofre porque é cristão. Não por outro motivo, porque é fiel. E ele sabe que na sua vida há perdas. E o grande ganho, vamos dizer assim, o único e maior e absoluto ganho que a vida cristã traz é a presença de Deus. É Jesus conhecer o que nós estamos passando e recebermos a vida eterna como a coroa da vida. E eu tiro para mim que a principal lição para nós aqui é que ele conhece a nossa tribulação, a nossa situação, ele conhece aquilo que a gente está passando. Amém? Amém. Vamos conversar um pouco, então. É interessante que quando eu estava lendo, acompanhando o que estava sendo exposto, não tem como não fazer, não tem como não associar com a atualidade, a igreja atual. O desejo é que nós sejamos, então, como a igreja de Esmirna, que tenhamos ali, que sejamos pobres, mas que sejamos ricos, e também a gente consegue olhar a sociedade que está ao redor dessa igreja muito presente hoje em dia, principalmente com o pessoal que coloca a bandeira de Israel, que são os falsos judeus aqui, são os falsos judeus, bota a bandeira de Israel e está do lado dos Estados Unidos. Então, esse pessoal, de repente, é exatamente de quem está sendo falado aqui. Além de ser falso de verdade, é falso no sentido da falsidade, de querer dizer que é uma coisa e não ser nada daquilo que diz que é. Então, não tem como não associar com o que a gente vive hoje, na esperança que nós sejamos a exemplo da igreja de Esmirna. Eu vou pegar carona na fala do... Esqueci do Marcos, eu só lembrava o sobrenome do Correia. Vou pegar carona na fala do Marcos, assim, essa coisa do... Rapidinho, filho. Essa coisa dessa atenção que se dá, dessa valorização que se dá a Israel, como que vem de uma interpretação a partir das falas bíblicas, de que é o povo escolhido e tudo, mas para mim hoje chega a ser uma idolatria, e eu fico bastante preocupada, porque assim você coloca em evidência uma nação, quando na verdade a evidência é o propósito da salvação, e que não era só para um povo, que começou com um povo, mas foi expandido a todos aqueles que crescem. Então eu fico assim, até realmente assim, a gente não se assusta, mas é isso que o Marcos falou, essa idolatria que começa com todos os símbolos, com tudo que está pertinente a esse povo. Uhum.
E pensar que Israel de hoje é a mesma coisa que o Israel do Velho Testamento. É assim uma relação totalmente anacrônica e despropositada. E assim, sim, insiste, não pode falar. Aproveitando tudo que eles falaram, Marcos e Andreia, né? Eu concordo plenamente com eles, né? Isso a gente se vê bem nas nossas igrejas, quando tem eventos, eles botam a bandeira de Israel, a bandeira da igreja, a bandeira do país, a bandeira. Às vezes eu não fico entendendo por que a bandeira de Israel. Eu não sou judia, não sou israelita, né? Mas o que me chamou a atenção, eu anotei ali, né? Vocês estão me escutando? Uma coisa que Lyndon falou na lição anterior, a gente não tem noção do que vem a ser perseguição no nosso país. Mesmo a gente passando por situações que não é a ideal como cristãos aqui no nosso país, né? Nosso testemunho cristão não está sendo o ideal, né? Mas vendo o que Deus fala a João, né? O que é o sofrimento, o que é a perseguição nessa igreja, nesse tempo, e comparando o que a gente passa como cristãos hoje em dia, a gente não tem a mínima ideia do que é perseguição, e a gente tem pavor do que vem a ser perseguição. Prova disso? Basta ver, se a gente tem uma doencinha, a gente vai para o círculo de oração, Senhor, pelo amor de Deus, me livra desse mal, isso pode ser coisa de Satanás, não sei o quê. Agora imagina uma igreja como a gente, como um todo, né? Que não está preparado para pegar uma doença, para pegar qualquer coisa assim, sofrer uma perseguição ao ponto de perder os bens, não ter emprego, né? Ser discriminado, como essa igreja foi. Aí o número de cristãos, a modinha de ser evangélico e cristão cai por terra, né? Porque vai ter pouca gente que vai querer ser realmente cristãos, né? E aí isso me deixou assim meio trêmula, né? Porque eu fiquei assim pensando, caramba, que tipo de cristão eu sou? Né? Que tipo de cristão eu sou? Eu fico sabendo de cristãos, né, que tem aquele movimento portas abertas, janelas abertas, portas abertas, eles trazem informações do sofrimento que eles passam, né? São queimados, são torturados, são perseguidos. E a gente assim, nossa, mas como é que tem coragem? Como é que os muçulmanos e outros têm coragem de fazer isso com os cristãos e tal, só porque não tem a mesma fé e tudo. Agora imagina quando chegar a hora mesmo da perseguição séria que nós vamos passar, como é que a igreja vai reagir? Eu acho que a palavra de Deus ela é bem clara. Se ele não tivesse abreviado o tempo, os cristãos cederiam, né? Porque o nosso cristianismo de hoje é o cristianismo do agrado, o cristianismo de supermercado. Tem para todo tipo, tem para todo gosto, tem para satisfazer todo mundo, né? Tem igreja para todo gosto. Aliás, o cristianismo não, os evangélicos, igrejas evangélicas, o cristianismo é um só. Eu vejo dessa forma. Né? Então, eu vejo assim, quando eu comecei a ler essa parte da perseguição, do sofrimento, eu fiquei tremendo nas bases. Caramba, eu sou uma pessoa muito fraca, muito medrosa, né? Eu assumo.
Eu acho que Deus me conhece, não adianta. A palavra de Deus diz que Deus não tem a espada de dois gumes. Não adianta eu ficar fingindo aqui que eu sou uma super crente. Aí o pessoal canta assim: eu queria ter a bravura dos crentes em plena arena. Eu não queria, não, meu amigo. Não queria, não, porque eu sou medrosa pra caramba. Eu sou, né? Aí eu vejo essa igreja passando por isso. Caramba, se fosse eu tava lascada. Eu tava lascada, né? Eu acho Eu acho que só Jesus na causa, como diz o pessoal, só Jesus na causa, porque para Jesus sustentar mesmo, né? Você vê uma igreja dessa e você fica perplexo, em comparação com as nossas igrejas hoje em dia. É claro que há igrejas como essas hoje no mundo e no Brasil, né? Eu acredito que tem, assim, mas eu não sei. que Fala, Márcia. não, pode continuar. É só porque eu fui pensando nas coisas que você está falando, e assim, a primeira coisa que eu penso nesse texto, né? Não há como seguir a Jesus verdadeiramente sem perdas. E é interessante porque muitas vezes não é isso que é pregado, né? A gente prega só que vai dar tudo certo, você vai parar de sofrer, e não é bem assim. Por outro lado, se a gente reconhece isso, e Jesus falou, né, aquele que perder a sua vida por minha causa, vai achá-la. Então, a gente pensa, quando Jesus é o principal, aí a gente lembra da palavra de Jesus que diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. E aí o texto fala, o vencedor, né? E o texto que diz que Deus não deixa que a gente passe por provação que seja acima daquilo que a gente pode suportar, porque junto com a provação, ele dá o livramento. Então, na verdade, a gente tem que pensar nisso, porque se a gente pensar só no sofrimento, aí a gente vai pensar, aí também, tudo bem, não é pare de sofrer, mas se eu for pensar que a vida é só sofrimento, parece que não, porque a presença de Jesus com a gente dá a vitória, tem de bom ânimo. E eu acho que essa é a palavra da promessa, né? Que vem no final. Vocês vão passar pelo sofrimento, mas fica firme, porque vai ser pouco, vai ser curto, o tempo vai ser breve. Então, suporta, porque a vitória está garantida. E eu acho que, então, se a gente pensa nisso, Jesus já venceu, a vitória está garantida, o tempo vai ser curto, então a gente consegue suportar, ainda mais estando a igreja junto, né? Um junto do outro. Graça. E um detalhe também, que todas as épocas de perseguição verdadeira à igreja, a igreja se purifica. Às vezes, alguém que acha que é muito forte, na hora né, que a coisa pega, cai fora. E gente que às vezes que acha que é fraco, não sei o quê, mas na perseguição a fé está ali. A fé, ela se fortalece. Então, alguns vão até dizer, nada como uma boa perseguição para dar uma purificada na igreja. Não é? É que nem o ouro que tem que passar pelo fogo, é isso? É o fogo, isso mesmo, ele purifica, não é? Para que essa coisa meio misturada. E o que aconteceu na igreja, na cidade de Esmina, era isso. Os judeus tinham uma religiosidade meio conformada ao culto do imperador, ao status econômico, as sinagogas muito ricas, e os cristãos não compactuaram com isso. E por isso eles foram perseguidos, né? Foram perseguidos. Então, sempre quando a gente não compactua com um sistema iníquo de pecado, de exploração econômica, né, por causa da fé, por causa do evangelho, aí vem perseguição. Isso é inevitável, né? Da gente firmar esses valores do que é o reino de Deus, do que é o evangelho de Jesus Cristo. Né? Mas é isso. A gente nunca pode, eu não posso dizer, se tiver uma perseguição eu vou cair fora. Não sei.
Deus dá a fé e, como Márcia falou aqui, a aprovação vem na medida do que eu posso suportar. Vem a aprovação, mas vem o livramento. E a gente tem que crer e confiar no Senhor com relação a isso. O Lindo, eu tenho uma pergunta histórica, só porque eu bateu uma dúvida aqui. Lá, quando a gente estava estudando a carta a Efésios, a gente viu que Efésios teve como pastores ali, né, de Paulo, até o próprio João. Então. E em Esmirna, a gente tem alguém que a gente conhece que foi pastor dessas igrejas da cidade de lá? O próprio Policarpo, ele foi bispo em Esmirna, né? E Policarpo, Era discípulo de Pedro, ele né? foi discípulo de João. O Pedro ou João? Para mim era João. Policarpo é a primeira geração de cristãos líderes, né? Bispos, pastores, após a morte dos apóstolos. Quer dizer, o João é o último apóstolo que morreu. Policarpo é essa primeira geração de pais apostólicos, né? E ele vai ser martirizado, ele e mais alguns outros. Então, a gente pode depreender que, nos 2 anos que o apóstolo Paulo ficou em Éfeso, né, que abriu um seminário teológico ali, a igreja de Éfeso cresceu, e, né, a escola de Tirano, entendeu? Esmirna também, quer dizer, dentro do contexto ali, de alguma forma foi pastoreada por Paulo, por Timóteo ou por Silas, porque Paulo tinha uma equipe de pastores que estavam com ele. Então, Timóteo é enviado para Éfeso, né? Ele é pastor em Éfeso. Depois, João também é. Então, Esmirna está nesse contexto aí, né? E Policarpo vai ser o principal nome dessa igreja, que vai ser martirizado no ano 156. Né? Depois 150, né? Hoje eu li, para mim era 150, mas hoje é uma data 156, eu não sei, mas é meado do 2º século, né? Ele vai ser martirizado. Eu tenho uma dúvida, pegando aí o gancho de Cícera. Eu fiquei pensando aqui se a questão da perseguição, né? Assim, pegando esse exemplo aí da igreja de Esmirna, parece-me que a gente não precisa tomar a perseguição só como um formato, né? Eu estava, inclusive, refletindo, porque eu recebo diariamente, a partir de uma amiga, as informações do Portas Abertas, né? E aí, esta semana, assim, tem uns dias, eu comecei a refletir o seguinte: sempre tem uma crítica muito forte aos muçulmanos. E aí eu fiquei pensando, poxa, eu acabo me sentindo muito mais, parece que em vez de a gente ir para o objetivo mesmo da oração, tem uma sutileza ali que é de um conflito entre religiões, né? Assim, como se a gente tivesse que demonizar os muçulmanos, para que a gente pudesse viver um cristianismo. E aí eu fiquei pensando agora, pela leitura da carta, eu fiquei pensando assim, o que é a perseguição à igreja? O que é a perseguição ao evangelho? Será que a perseguição, ela se consiste realmente só em de levar ao ponto de matar, em martirizar, numa questão muito física mesmo? Será que não vivemos perseguições sutis? Será que não vivemos perseguições cotidianas nos nossos trabalhos, nas nossas escolas, por onde a gente vive? Porque o evangelho, ele é integral. O evangelho, ele não é o evangelho porque a gente não vai ou não vai para a igreja, pode estampar ou não estampar uma camisa que somos cristãos. O evangelho é tudo, é a gente vivendo a mensagem de Jesus onde quer que a gente esteja. Eu queria provocar essa discussão aí. Existem modalidades e graus de perseguição, conforme o contexto, né? Então, eu também fico com o pé atrás com essa coisa das portas abertas aí, porque alimenta um preconceito, uma discriminação com relação ao mundo islâmico, né? Que é, às vezes, colocado como todo mundo é terrorista. Então, isso é muito negativo, isso não é justo
uma boa parte da humanidade que não é aquilo que essa grande imprensa, né, sobretudo norte-americana, quer mostrar. São pessoas a quem Deus ama, antes de tudo, né? Então, e a gente precisa, há realmente focos de perseguição a cristãos em contextos de muita hostilidade, né? Mas a gente precisa conhecer também cada contexto desse, tá bom? E eu concordo contigo, há perseguições veladas, né? Por meio de discriminações, de palavras simuladas, ou mesmo em contexto, decisões políticas do contexto, eu vejo isso na universidade, né? Quer dizer, decisões políticas que são tomadas em função de uma postura ética, né, ou cristã que você tem, e que por conta disso você é alijado de certas comissões, de certos processos, porque tem essa identidade. Então, há assim, né? Então, há graus e há modalidades conforme o contexto. O que a gente não pode fazer é generalizar, né? Generalizar, e nem também cultivar, alimentar uma síndrome de perseguidos. Tá bom? Oi. A Márcia está mostrando aqui o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12, que diz assim: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Quer dizer, viver piedosamente em Cristo Jesus é viver a justiça, viver de maneira pia, de maneira correta, de maneira ética, na integridade. Isso traz perseguição, isso traz oposição e perseguição. Isso é inevitável quando a gente não compactua com certas, inclusive risco de perder emprego. Eu lembro de um rapaz em Ribeirão Preto que trabalhava no Senac de Ribeirão Preto, e aí ele tinha uma ordem de que, olha, do chefe dele: se alguém me ligar, você diga que eu não estou. E aí? E o cara tá. Ou seja, alguém mandou ele mentir. E aí? E ele chegou a uma certa altura em que ele não mais fez isso. E custou o emprego dele. Custou o posto que ele tinha no trabalho. Não é? Quer dizer, são situações muito específicas, e é pelo fato de ser cristão e é pelo fato também de ter uma integridade, de ter uma prática de justiça, de não compactuar. Né? Então, a perseguição faz parte da agenda, né, da vida cristã. Né? Ao ponto de morrer. Se tiver que morrer, a gente morre. Pronto, acabou. O que para nós isso é muito estranho, mas para aquele contexto, era o contexto, assim. Né? Era um contexto de violência e tudo mais. Amém, gente? Amém. 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 Que bom. A Auridete está aí, né? A Auridete só está ouvindo. Oi, Auridete. Bom. Pareça, Auridete. Olá. Bom. Então é isso, acho que a gente pode orar, né, para terminar, agradecendo aí a presença dos irmãos aí, do pastor, né, o Marquinhos, pastor, e a esposa, a Aline. Isso, o pastor Marco e a Aline. Deus abençoe. Obrigado pela presença. Tá bom? Nós escutamos tudo, viu? Estudamos aqui. Nós estamos numa guerra com o computador que quis acabar a bateria e estamos ligando aqui para não desligar, viu? Mas Deus abençoe. Obrigado. Obrigado a todos e a todas. Obrigada. Bom, alguém quer compartilhar algum pedido específico de oração para a gente terminar? Né? Alguma necessidade? Continuar orando pela Cístina, né? É bom a gente ver a Cístina aí bem, né? E aí, graças a Deus... Eu vou pedir oração pela minha vida profissional e pelo meu mestrado. É jornalismo, né? É em comunicação. Tá bom. A perspectiva é qualificar agora até novembro. Beleza. Muita coisa para escrever. Muito bom. Então, eu vou pedir para o pastor fazer uma oração, por favor, pastor. Se a Fátima quer Dona falar. Fátima quer falar? Algum pedido? Dona Silvia? Pela minha saúde, para essa tosse ir embora. Que eu continuo, já estou com
um bom tempo que eu estou com essa tosse e ela está me perturbando muito. É a perseguição. Ela vai sair. Tá? E pela minha família. Tá bom, dona. Marco, essa senhora bonita aí, essa dona Fátima, é minha mãe, viu? Para quem você já conhece também. Nós desconfiamos disso. Deus abençoe. O sorriso é o mesmo. É o mesmo. Prazer, viu? Tão distante a internet nesse sentido é tão boa, né? Que nos atrai, né? O corpo de Cristo é uma coisa que não tem limites para o corpo, né? Na verdade é essa. Não há limites. Eu achei interessante, vai dar espaço, pastor. É Lindon, né? Vai dar espaço para o pastor falar, não para mais. Então, é interessante a questão da perseguição, só para fazer Porque a perseguição, eu conversei inclusive com um pastor hoje, que foi lá no gabinete, e a perseguição, né, trazendo a partir de Salmo 90, versículo 12, que nos convida a ler os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Então, o crente em Cristo, ele tem que ter uma leitura de mundo dos dias atuais para poder fazer uma leitura, uma releitura do evangelho apropriada para os dias de hoje. Um cristão que não consegue fazer uma leitura de mundo, ou não quer fazer uma leitura de mundo, vai ter problemas na exposição do evangelho, na leitura do evangelho, na contextualização, né? E nós vemos hoje que a perseguição ela não acontece só pro lado de fora, né? Ou melhor, ela não vem só do lado de fora. Hoje também ela está do lado de dentro. Cristãos e cristãs que não têm uma afeição, por exemplo, com o evangelicalismo que criou, isso é histórico, mas criou Messias, que não é o verdadeiro, que não é Cristo. Esses que não se dobraram a Baal estão sendo perseguidos nas próprias igrejas. Eu vi a irmã Andréia, fiquei muito feliz que ela vai qualificar em jornalismo ali o mestrado. Eu terminei a minha tese de doutorado agora, defendi há 1 mês e meio na área de teologia. E com doutorado eu não consigo ingressar em nenhum seminário em São Paulo, nenhuma faculdade teológica em São Paulo, por conta do meu posicionamento teológico. É isso aí. Porque eu não me dobro a tal de bancada evangélica e aos coronéis da fé. Então a perseguição também veio de dentro, infelizmente. Muito bem colocado. Muito bem colocado, pastor. Muito obrigado. Concedo disso, né? Perfeito. Bem colocado. Por favor, pastor, então ore para nós. Você... Amém, amém. Alguém com mais pedido de oração? Lembra da dona Shirley, da família que Orar também pela dona Shirley, uma irmã da nossa igreja, ela perdeu um neto hoje essa madrugada com 30 anos, com complicações, né? E ele é da igreja daqui também, né? Uma igreja não é a nossa, mas infelizmente Deus quis assim, ele partiu. Vamos orar todos. Senhor Deus eterno Pai, primeiramente eu quero agradecer o Senhor, render graças a Ti por este momento que o Senhor proporcionou para nós. Em especial para mim, que fui convidado num grupo onde já existe, onde irmãos e irmãs falam do Teu Evangelho, falam da Tua pessoa, comungam juntos e juntas, e a nossa família foi convidada a estar nesse grupo hoje, Pai. Eu quero agradecer por isso, Senhor, porque o Senhor sempre tem o melhor para cada um de nós, Pai. Obrigado por conhecer mais irmãos e irmãs, na certeza de que um dia iremos morar tudo na mesma casa, Pai. Obrigado por esse privilégio, Senhor. Oramos em nome de Jesus Cristo pela irmã Andréia, que vai qualificar a dissertação dela, que o Espírito Santo do Senhor esteja sobre ela, que tudo aquilo que ela estudou venha à memória dela para ela poder qualificar essa dissertação e para que ela venha fechar o mestrado dela com louvor, Pai. Que o Senhor venha ser engrandecido e honrado através da vida dessa irmã, Pai. Oramos também pela irmã Fátima, Senhor, para que o Senhor venha olhar por ela, que tudo aquilo que ela necessita, aqueles pedidos que tem no coração dela, no mais íntimo dela, que o Senhor possa sondar o coração dela, Senhor, e contemplar
os desejos desse coração segundo a tua vontade, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Continua a tua obra que o Senhor começou nesta família, em nome de Jesus. Amém. Oro pela família do Marcos, pela família da Sistina e também pela família do pastor Lindon. Que o Senhor, em nome de Jesus Cristo, venha abençoar todos. Que o teu Amém. Santo Espírito esteja sobre a vida de todos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor possa abrir as comportas dos céus e derramar as mais ricas bênçãos segundo a tua vontade, Pai. Amém. Não deixe que a obra pare, mas capacite cada um que está aqui em nome de Jesus Cristo. Nos dê força, Senhor, para continuar, ainda que perseguidos, continuar na certeza do teu evangelho. Não nos deixa ser vendidos, não nos deixa nos dobrar perante o sistema, mas nos dê forças, assim como o Senhor deu nos irmãos que há muito tempo passaram por essa terra. Obrigado, Senhor, por este privilégio, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. 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 Pastor. Obrigado. Amém. Lindo. Tô esperando a explicação do buraco negro, viu? Então, o buraco negro, a história é a seguinte: eu li um texto científico muito complicado, porque eu não sou físico. Mas acontecendo, eles conseguiram tirar uma fotografia em que 2 buracos negros se fundem num só, né? E isso era uma coisa, vamos dizer assim, para o campo da física, da astronomia, sei lá, isso não podia acontecer. Então, um fenômeno novo, né? Em que o buraco negro ele surge a partir da explosão, né? Da morte das estrelas, que cria um vazio, vamos dizer assim, que suga tudo que está em volta, cria aquele, né? É uma explicação muito assim, muito básica e infantil da minha parte, que eu não sei. Mas uma coisa é que os cientistas estavam estupefados de estar acontecendo um fenômeno que eles nunca poderiam se dar conta de que aquilo poderia acontecer, de 2 buracos negros se fundirem num só, alguma coisa mais ou menos assim, né? Então, isso mostra que o universo realmente é um fenômeno assim, infinito, né? Extraordinário. Inesgotável, quer dizer, o que a gente está lidando é algo muito extraordinário, quer dizer, a criação do Senhor, o cosmos, né? É uma coisa infinita que a teoria científica ela é necessária, importante, né? A gente tem que trabalhar com ciência, mas tem o seu limite, né? E isso aqui é fazer ciência e isso aqui é crer também, né? Não existe um conflito, né, de uma coisa com a outra, e graças a Deus pela maravilha da criação, né, e do cosmos. Amém. É isso. Valeu. Valeu, Bom. gente. Um grande abraço.